Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí ao nosso conteúdo de introdução à lógica, né, que vai servir como base aí para diversas disciplinas que a gente vai estar vendo aí no curso de matemática. Principalmente naquilo que se refere a demonstrações de resultados, né? A gente tem alguma proposição que a gente vai ver o que é, tem algum resultado importante, a gente quer provar aquele resultado, geralmente a gente inicia a demonstração utilizando lógica. Ou a nossa demonstração vai ser utilizando lógica, né? Isso é bastante interessante para a gente poder deixar esse curso mais sólido possível, porque deixando esse curso mais sólido, a base mais firme, muitas disciplinas e conteúdos aí da matemática vão ficar mais fáceis. Então, vamos entender um pouquinho dessa parte de lógica, vamos entender um pouquinho dessa teoria e o que tem por trás disso aí, tá pessoal? Então vamos lá. Bom pessoal, então o primeiro conceito que a gente vai estar vendo aí é o de proposição, né? Proposição nada mais é do que uma frase que a gente vai ter declarativa, né? Vai ser algum resultado que a gente vai ter, onde a gente pode classificar se ele é verdadeiro ou falso, né? E a gente pode ainda definir ele como uma oração declarativa, lá do português, lembra? Então ele vai ter três características principais, né? Que vai ser as seguintes. Se é uma oração, pessoal, então ele tem que ter o quê? Tem que ter sujeito, então tem sujeito e predicado, certo? É declarativo, ou seja, não é exclamativa e nem interrogativa, não pode ser uma pergunta, tá? Então é declarativa. E além de ser declarativa, né, ela tem que ter um complemento aí, né? Ela vai ser classificada aí como verdadeiro ou falso. Então ela vai poder ser verdadeiro ou falso. Essas orações, né, que a gente está chamando aí de proposições, elas têm que ter um complemento, né, para a gente poder classificar elas como verdadeiro ou falso. Tá? Não adianta a gente falar, por exemplo, sei lá, 3x mais 4 igual a 5. Não tem como eu classificar isso. Geralmente quando a gente vê algumas equações, né, que tem uma incógnita ali no meio, a gente não consegue classificar isso como verdadeiro ou falso, né? Então, por exemplo, uma proposição que a gente poderia verificar aí, 9 é diferente de 5. Então, 9 é diferente de 5. Lembrando, pessoal, que no nosso conteúdo aqui de lógica a gente vai ver bastante simbologias aí, tá? Então é esse o momento de vocês ficarem perguntando o que significa isso, o que significa aquilo, tá? Sempre a gente vai estar escrevendo algumas simbologias para simplificar a nossa escrita, tá? Por exemplo, 10 é igual a 4. É uma sentença. É uma proposição, né? A gente pode utilizar aí sentença e proposição, que na matemática vai ser a mesma coisa, certo? Aqui na nossa parte de lógica, né? Então olha aqui, ó, isso aqui é verdadeiro, né? 9 é diferente de 5. Isso daqui é falso. 10 não é igual a 4, né? Então 10 igual a 4 é uma sentença falsa. É uma proposição falsa, tá? E daí, pessoal, vai ter vários exemplos que a gente pode dar aí dessa parte de proposições, certo? Bom, pessoal, então olha aqui. Aí a gente vai ter, eu coloquei mais alguns exemplos aqui, né, de proposições, pra gente ver a oração escrita, né, e representá-la pela simbologia. Primeiro, 2 é um número inteiro. Tá vendo que eu consigo classificar essa oração como verdadeiro ou falso? Eu sei que o 2 é um número inteiro. Né? Eu sei que ele está lá dentro dos conjuntos dos números inteiros, né? Ou seja, 2 pertence aos números inteiros, né? Então 2 está lá dentro do conjunto dos números inteiros. Então essa sentença aqui, ó, essa proposição é verdadeira. 3 é divisor de 11, ou seja, 3 é divisor de 11, ou seja, 11 divide 3. Vocês sabem que não, né? Então isso daqui é uma proposição falsa. 4 vezes 5 é igual a 20, ó. 4 vezes 5 é igual a 20. Isso daqui é uma proposição, pessoal, verdadeira. Então, toda oração matemática a gente vai ver, toda sentença matemática, na maioria das vezes, tá, a gente consegue escrever ela aí com uma simbologia, tá, para facilitar a nossa escrita, certo? Assim como eu tinha falado anteriormente, tá? Bom, pessoal, então olha agora esses dois exemplos aqui, ó. 3 vezes 5 mais 1 e acabou. 3 vezes 5 mais 1. Não tem uma finalidade, né? Não tem um complemento ali. Não consigo classificar como verdadeiro ou falso. Então, olha, quando eu faço isso, ó, 3 vezes 5 mais 1. Isso daqui não é uma sentença, tá? Então, isso daqui não é proposição, não é uma sentença. Por quê? Porque eu não consegui classificar como verdadeiro ou falso. Posso pensar assim. A raiz quadrada de dois números é um número racional? Ó, tô fazendo uma pergunta. É uma oração interrogativa. Então, isso daqui também não é uma proposição, não é uma sentença. Ou seja, a raiz quadrada de 2 pertence ao conjunto dos números racionais?
Interrogação. Então, ó, por isso daqui, ó, não é sentença ou proposição. Proposição. Certo, pessoal? Para ser proposição ou sentença, ela tem que ter um complemento, pode ser classificado como verdadeiro ou falso e não pode ser interrogativa. Ela é descritiva. Certo? Bom, pessoal, assim como a gente tinha lá no início do nosso conteúdo de álgebra, né, onde a gente chamava uma representação por um número qualquer, por exemplo, a gente usava a representação mais clássica, né, o x, né, como letra, e a gente misturava letras e números, lembra? Então a gente queria representar esse x como um número, né, geralmente era um número real qualquer, e daí a gente falava x é tal número, y é tal número. Então quando a gente não sabia representar, ou a gente queria representar todos os tipos de números, a gente usava uma representação assim. Certo? Aqui na lógica a gente vai estar utilizando esse mesmo raciocínio. Tá? A gente tem uma proposição, a gente tem uma sentença, geralmente a gente pode chamar essa proposição de P, de Q. Assim como eu poderia chamar P e Q de número, posso chamar X de uma sentença. Eu só tenho que falar, olha, seja a sentença P, seja a sentença X, seja a proposição Q, certo? Aí eu sei que eu estou falando que P pode ser, sei lá, 9 mais 4 igual a 10. É igual a 10. Ó, isso aqui é uma proposição, é uma proposição falsa, né? Mas o P está representando essa proposição. Então, às vezes, se eu falei anteriormente que a proposição P é essa proposição, eu não preciso falar de novo, certo? Então, eu já estou representando a proposição 9 mais 4 é igual a 10 por P. Ou se eu estou querendo falar o seguinte, seja qualquer proposição, aí eu posso usar P, posso usar Q, certo? Então, eu estou representando qualquer proposição, certo? Ou seja, uma oração que tenha sujeito e predicado, seja declarativa, não seja interrogativa, seja verdadeiro ou falso, certo? Aí eu posso estar representando com uma letrinha aí qualquer, aí eu posso falar qualquer um. Geralmente, no nosso curso, vai ser P e Q. Aí depois a gente segue P, Q, R, S, tá? Mas isso não tem muita importância, é só para vocês não ficarem confundindo aí, tá? Posso chamar uma sentença de A se eu quiser, tá? Mas geralmente a gente inicia pela letra P, certo? E beleza, o que seria essa negação, pessoal? Ó, a gente vai ter uma proposição qualquer P, e a negação dela a gente vai representar por um tiozinho. Tiozinho P. Ou seja, a gente lê não P, tá? Ou seja, a negação de P. O que seria a negação dessa proposição aqui, ó? 9 mais 4 não é igual a 10. Eu neguei essa proposição, certo? Então, o não P aqui seria 9 mais 4 não é igual, certo? Então, eu neguei essa proposição. Aí, se eu tiver uma proposição qualquer Q, e eu colocar um tiozinho Q, eu estou negando esse Q aqui, certo? E olha aqui, pessoal, quando a gente pegou essa proposição P aqui, a gente viu que ela é falsa. E a negação dessa proposição falsa, ela ficou o quê? Verdadeira, não ficou? 9 mais 4 não é igual a 10, realmente não é igual a 10. Esse daqui ficou uma proposição verdadeira. Agora, se a minha proposição fosse verdadeira, a negação dela, logicamente, seria falsa. Certo? Então a gente pode colocar algo desse tipo aqui, ó. Se eu tenho uma proposição, vou colocar P, né? A gente começa no P. Tem uma proposição P. A negação dela está aqui. Então olha assim, se ela for verdadeira, a negação dela é falsa. Agora, se ela for falsa, a negação dela é verdadeira. Certo? Daqui é a parte bem básica aí da teoria de lógica. Certo? Então, na próxima aula a gente inicia na parte 3, né, do nosso conteúdo de introdução à lógica, onde a gente vai ver proposições compostas. O que vai ser isso? Tá? Bom, pessoal, então eu vou deixar um exercício para vocês, né, sobre a aulinha de hoje, que é o seguinte. Verifique quais são proposições, quais dessas alternativas aqui são proposições, e pega cada uma dessas proposições e faça a negação delas. Né? Então, você vai negar aquela proposição e vai assumir outra proposição. Quando você assumir outra proposição, você verifique se elas são verdadeiras. Certo? Aqui é verifique quais negações, tá, são verdadeiras. Né? Então vocês vão ver as proposições, vão negar essas proposições e verificar se elas viraram verdadeiras ou não. Certo? Então esse é o exercício, bem simplesinho.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês entrarem em contato comigo, certo? Pode escrever aqui, pode escrever lá no Teams também, que eu vou responder todo mundo, certo? Bom, pessoal, então fico aguardando vocês aí na próxima aula, onde a gente vai continuar aí com o mesmo raciocínio de aulas, certo? Então, até mais.